Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e sintam-se acolhidos aqui nesta casa. Vamos ler a mensagem para esta noite. Diz assim: em todas as provas que te assaltem os dias, considera a porta das bênçãos que te rodeiam. Escorando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a divina providência está agindo contigo e por teu intermédio, sustentando-te em meio aos problemas que te marcam a estrada para doar-te a solução. Está no livrinho Palavras de Luz. Vamos agora nos concentrar, fechar os olhos, vamos respirar fundo, nos sentir mais tranquilos e vamos pedir a Deus: amado Jesus, suplicamos, abençoe esta nossa casa de fraternidade. Esperamos, Senhor, por teu amparo, a fim de que saibamos colocar em ação o amor que nos deste. Auxilia-nos a exercer a compaixão e o entendimento, ensinando-nos a esquecer o mal e a cultivar o bem. Na paciência e na tolerância uns para com os outros. Ajuda-nos a compreender e servir, para que a nossa fé não seja inútil. Faze-nos, Senhor, aceitar na caridade a luta de cada dia e induze-nos aos braços ao trabalho edificante, para que o nosso tempo não se torne vazio. Sobretudo, Senhor, dá-nos humildade, a fim de que a humildade nos faça dóceis instrumentos de tuas mãos. Ilumine as palavras de nossa irmã Nani, palestrante desta noite. E agradecendo-te o privilégio do trabalho em nossa casa, louvamos a tua infinita bondade. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito. E assim, somente assim, com teu amor, fortalecendo minha vida, é que poderei vencer, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos tentar entender hoje como é importante para vivermos bem com todos, oferecermos a liberdade àqueles com quem convivemos. Para que possamos entender e fazer uma relação com a nossa vida sobre este assunto, eu quero contar para vocês uma história. É muito interessante para a nossa reflexão e entendimento. É importante como roteiro de que deveremos sempre dar liberdade de escolha às pessoas com quem convivemos. Vamos a ela, adquirida de Alberto Almeida, palestrante espírita, e diz assim: conta-se que um príncipe foi a outro país às escondidas. E lá naquele outro país ele foi aprisionado pelos soldados e levado ao rei. E o rei disse para ele, para o príncipe: tu entrastes em meu país escondido e estás condenado à morte. O príncipe disse de joelhos: misericórdia, misericórdia, dê-me uma chance. E o rei sorriu para ele e disse: eu sempre dou uma chance. Então, terás de me responder uma pergunta. E o príncipe disse: qual é, majestade? E o rei disse para ele: responderás para mim o que mais deseja uma mulher. Busque a resposta
serás livre. Naquela época, a mulher não tinha a liberdade, era reprimida pelos homens e não tinha escolha de vida, como hoje as mulheres têm. O príncipe, então, para não morrer, deveria trazer para o rei a resposta correta. E foi em busca da resposta pelo reino. Ele fez uma pesquisa pela realeza do palácio, perguntou a todos, do mais simples, do servo mais dedicado até aquele que era o conselheiro do rei, e ninguém soube lhe dar a resposta. Mas uma resposta convincente que lhe salvaria a vida. Uma resposta clara. Até que, perguntando para um e para outro, chegou a um filósofo. E os filósofos tudo sabem, ele pensou. E foi lá. E disse para o filósofo: tu sabes o que mais deseja uma mulher? O filósofo sorriu e do alto da sua sabedoria disse para ele: ah, meu filho, ninguém sabe. E para não dizer que ninguém sabe, existe uma pessoa, uma só, que sabe essa resposta. É uma bruxa, que vive na vizinhança aqui da realeza. Fale com ela e terás a resposta. E o tempo estava passando, e ele tinha prazo para levar a resposta ao rei, e saiu imediatamente. E foi em busca da bruxa. Quando ele chegou diante da casa da bruxa, suas pernas tremiam. Porque a bruxa surgiu à porta daquele casebre profundamente desgrenhada, descabelada, suja, asquerosa. Sorriu para ele com um dente só no meio da boca e cariado. Um de nós iria? Se fôssemos o príncipe? Não. E ele pensou entre morrer pela espada do rei e encarar a bruxa. Ele resolveu encará-la. E quando se aproximou dela, ela disse: o que tu queres? E ele, tremendo, um pouco indeciso na voz, disse: a minha vida está nas suas mãos. Ela disse: o que foi? Ele falou: é que a majestade me propôs uma questão. E toda a realeza não soube me dar a resposta. O filósofo do reino disse que tu saberias me responder. Qual é a questão? Disse ela. E ele falou: o rei quer saber o que mais deseja uma mulher. E ela deu uma gargalhada com aquele sorriso de bruxa. Foi até o chão sorrindo, levantou-se, agora encarando o príncipe nos olhos e disse, olhando meio de lado: eu sei. Com o seu nariz comprido, o seu queixo grande, ficou olhando para ele e se animou a dizer: então, o que é? Ele falou. E ela disse: de bruxa, mas tem uma condição. Eu vou te fazer uma proposta. Vai até o rei dar a resposta e se eu acertar, tu terás que casar comigo. Já tem gente querendo sair correndo, né? Concordas? Diz a bruxa. Se um de nós aqui fosse o príncipe, voltava para o rei e entregava a cabeça ou enfrentava essa? Preocupante. E ele pensou assim: bom, sempre existe uma chance. Ela pode levar um tombo, bater a cabeça, morrer. De repente ela pode esquecer o combinado, né? E pensando dessa forma, ele então, está bem, eu
caso contigo. E ela então assumiu aquela posição de bruxa, olhou para ele de cima a baixo, voltou o seu olhar profundamente nos olhos do príncipe e disse: o que mais deseja uma mulher é ter soberania sobre a sua própria vida. Numa época em que eram os homens que comandavam tudo. A resposta era bem clara, convincente, e o príncipe olhou para ela e disse: uau! E ele voltou correndo e se apressou a se apresentar diante do rei, e o rei estava aguardando com muita curiosidade, e o príncipe se aprumou diante da majestade e disse: majestade, eu tenho a resposta. O que mais deseja uma mulher é ter soberania sobre a sua própria vida. O rei olhou para ele de baixo para cima e disse: uau! Tu estás livre. Livre? E o casamento? Ele pensou no casamento. Conta-se que o príncipe foi passar a lua de mel numa cidade muito linda e procurou um espaço encantado para viver as suas núpcias, mas ele se deu conta que a noiva era uma bruxa. Ela não morreu, ela não esqueceu e cobrava dele o casamento. Então casaram. Na cerimônia de casamento, ela trajava o seu vestido a rigor, o traje Halloween, profundamente rasgada, suja, cabelos desgrenhados, com as unhas longas e sujas, e comia o bolo com a mão. Depois das comemorações, agora tendo que viver as núpcias, sentou-se ele na cama e ela foi para o toalete. Ele botou as duas mãos na cabeça e pensou: meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? E ficou pensando com as mãos na cabeça. De repente ele ouviu um barulho, a porta do banheiro abriu e surge uma donzela estonteante. E ele olhou para ela e disse: uau! Ela descalça como que bailava sobre o solo, com uma túnica esvoaçante, com seu cabelo ondulado, lindíssimo, um movimento suave, e sorria para ele. Seus dentes brilhantes, com um sorriso maravilhoso, e ele olhou para ela e disse: como assim? Ela olhou para ele com um largo sorriso e disse para ele: eu me esqueci de te dizer que a metade do dia eu sou bruxa e a outra metade eu sou donzela. Agora, à noite, tu queres que eu seja bruxa ou donzela? Se um de nós fôssemos o príncipe, Aí ele botou a mão na cabeça, ficou pensando que existem muitas mulheres que são donzelas na sociedade, assumem uma bela aparência, e todos gostariam de levar para si, mas em casa só quem sabe, só quem vive. Parecem umas bruxas. E ele pensou adiante que existem também mulheres que não têm uma boa aparência, que não se vestem tão bem quanto a moda exige, que são muito fechadas, que são sérias, que são tidas como verdadeiras bruxas, mas que no lar são umas princesas, no cuidado, na relação afetiva com todos os familiares, na cumplicidade amorosa com todos,
E pensando assim, ele disse: bom, tu podes decidir o que queres ser. Se queres ser donzela à noite e bruxa de dia, ou se queres ser bruxa agora e donzela amanhã, a decisão fica para ti. E ela se deitou donzela e eles foram felizes. Ele acordou no outro dia ao meio-dia e teve uma surpresa quando olhou para ela. Ele olha e ela estava donzela. Ela abre os olhos, acorda, se espreguiça, olha para ele e diz: oi. Que foi? Ele perguntou. Ela disse: como tu conferiu-me a possibilidade da soberania sobre a minha própria vida, eu decidi ser donzela o tempo todo. E viveram felizes para sempre. Essa, meus irmãos, é a metáfora do nosso processo de liberdade. O príncipe, por ter oferecido a liberdade a ela, se sente em liberdade. Então, nós só conseguiremos liberdade sobre nossos atos, sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, quando doarmos liberdade com quem convivemos. Seja no lar, seja no trabalho, seja em sociedade. Oferecendo aos outros a escolha de seus próprios atos, oferecemos a liberdade àquele com quem nós convivemos. Dessa forma, todos os nossos relacionamentos poderão se tornar mais harmoniosos, verdadeiros, confortáveis, simples e felizes. Podendo olhar para nós mesmos com tanta autenticidade possível, e em paz podermos olhar no espelho e ver um ser autêntico em seus relacionamentos. Todos os relacionamentos feitos com amorosidade, aprendendo a perdoar aqueles que são diferentes de nós. Aprendendo a conviver, inclusive, com aqueles que são difíceis para nós. Isso se chama indulgência. Aceitar as pessoas como elas são. Não concordar com os seus erros, mas aceitar a convivência com elas. E com o nosso exemplo de paz, de harmonia, de alegria, de tolerância, conviver melhor com os outros. Nós não vamos escolher viver como bruxos ou bruxas, que têm a alma feia, escura. Mas vamos escolher viver como donzelas, como príncipes, que têm a beleza na alma, que têm paz no coração, na certeza de que estamos oferecendo a todos com quem convivemos o nosso melhor. A melhor atenção, a melhor paciência, o melhor carinho, a melhor indulgência, a melhor tolerância, o melhor amor. O que eu tiver de melhor, eu vou doar. Agindo dessa forma, mas com esforço diário, encontraremos tudo o que o ser humano procura, encontraremos na nossa vida. Paz no coração e felicidade de viver. Eu desejo que Deus nos abençoe, auxiliando-nos nesta intenção de vivermos em paz com todos. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Fiquem em paz. Vamos agora receber o passe. Crianças podem subir.
Senhor, ampare-nos neste momento em que rogamos tuas bênçãos neste passo. Que a tua luz nos envolva, ofertando-nos fortalecimento, reequilíbrio e paz. Com os pensamentos elevados e com o acompanhamento dessa música harmoniosa, recebamos as energias que estamos necessitados. Ao Pai por termos recebido tanta luz, rogamos que elas possam ser direcionadas também àqueles que aqui não puderam estar, àqueles que lembramos e àqueles que também precisam de Ti. Que possamos recordar lá fora de mantermos estas energias em nós, com a boa conduta e pela prece diária. Sigam em paz e que Jesus os acompanhe. Uma boa noite a todos.